Amados irmãos e irmãs, santo dia, paz e bem da parte de nosso Deus. O vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Não trouxe a palavra de Deus, não é? Mas eu vim aqui orar com vocês um pouquinho e conversar com vocês um pouquinho. Por isso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite, né, a falar. Que a minha boca seja canal de graça na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale através da minha voz, através da minha boca. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. E hoje eu vou falar sobre pecadinho e pecadão. Amém? Vejam bem, amados. Hoje eu e o meu esposo, né, estamos fazendo o propósito no Instituto Hesed de rezar o Santo Rosário e a Quaresma de São Miguel durante os 40 dias, né? E meu esposo hoje me surpreendeu com uma palavra que eu resolvi partilhar com vocês. Ele me surpreende, porque eu leio a palavra e ele escuta a palavra. A vista dele não está boa, ele quebrou o óculos dele, então estamos pedindo a Deus que providencie logo um óculos para ele de grau. Mas ele me veio com essa frase. O pecado é como a droga. Ninguém começa a usar logo crack ou essas drogas mais fortes. Começam com droguinhas mais fracas e daí vai se viciando. Cada dia vai se viciando um pouquinho, né? De forma que quando você vê, você não consegue mais se controlar. Você acha assim, não, eu vou usar só um pouquinho, eu vou usar e na hora que eu quiser eu paro. Só que não é bem assim. Para você se limpar, você precisa de internações, de tomar vários remédios para descontaminar-se. Não sei se essa é a palavra, mas é a que veio em mim. E só assim eles conseguem se libertar. Mas mesmo assim, eles têm que vigiar sempre. Se afastar de pessoas que usam para não cair na tentação de usar. Não é isso? Da mesma forma, é o pecado. Você começa com um pecadinho venial. Depois você vai com outro. Ah, não, é só um pecado venial. Quando eu estiver ali na missa, Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo tem de piedade de nós, o Padre já perdoa, né? Aí vai lá, passa a semana, cai de novo, e assim você vai transformando esse pecado num pecado de estimação. Depois você começa a cometer outro, e mais outro, e assim de pecadinho em pecadinho venial, você começa a cometer pecado mortal. De forma que, quanto mais o tempo passa, mais você vai pecando. Você vai pecando, vai virando uma bola de neve, e você vai achando que tudo está certo, que tudo é normal. E que as pessoas é que estão erradas de estar perdendo tempo, rezando, em oração. Nós já vimos muitas pessoas falarem que Deus, Ele leva todo mundo para o céu, que ninguém vai para o inferno, que nem um pai vai permitir que um filho vá para o inferno, né? Nós vemos, eu sempre falo isso aqui, não vou repetir a frase toda.
Mas, como eu sempre falo, Deus não quer que ninguém se perca, nenhuma alma vá para o inferno. Deus quer que nós todos vamos para o céu. Só que tem um pequeno detalhe. Para eu ir para o céu, eu tenho que perseverar. Eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar. Né? Assim como a droga, uma pessoa que já foi usuária, ela corre o risco de cair de novo. O pecador que se arrepende, que se confessa, também corre o risco de cair no pecado de novo. E como o drogado tem que ir para a clínica de reabilitação, o pecado mortal também nos obriga a ir para a clínica de reabilitação. Ou seja, a igreja. Viver os sacramentos da igreja. Nós sabemos que a Igreja Católica é a única que tem sacramentos da confissão, da primeira Eucaristia, que é da comunhão, do crisma, que é a confirmação do batismo, do casamento ou do sacerdócio, ou para ser freira, que é o sacramento da ordem. Ou você se consagrar a Deus, levar uma vida consagrada a Deus. Ou seja, vigiar e orar. Esse é o caminho da santidade. Então, quando nós cometemos tais pecados, nós nos perdemos na vida. Então, tudo está certo, vale tudo por dinheiro, vale tudo por prazeres. E na mente está tudo certo, está tudo ok. E ainda acham que vão para o céu. Mas tem muitos que já se decidiram que amam o outro. Que nós vemos aí nesses canais da vida, né? Nessas redes sociais da vida. Então, amados irmãos e irmãs, essa frase que meu esposo falou, nossa, eu digo, é perfeita para dar uma boa explicação do que é pecado. Assim, a droga, se nós não nos livrarmos dela, nós morreremos jovem, porque ela vai nos matando aos pouquinhos, mas nunca quem usa droga vive muito, porque o salário do pecado é a morte, como diz São Paulo. E não é só a morte do corpo, é a morte da nossa alma. O pecado é a mesma coisa. Quanto mais nós pecamos, mais nós vamos matando um pouco a nossa vida, perdendo a nossa salvação. E aí, como eu já falei, faz todas as espécies de coisas horríveis e horrendas que ninguém acreditaria que uma pessoa fosse capaz de fazer e ainda postar em redes sociais. Mulheres que vive com 2 homens, mulher que vive junta com o pai, com o sogro, filha com o pai. Gente, casais de 4, casais de 5, casal aberto, que a mulher vai para um canto e o homem vai para o outro e depois dormem juntos e aquela bagaceira, mas para eles está tudo normal. Por quê? Porque perderam a noção. Assim como a droga tira a nossa noção, tira a noção das pessoas e as pessoas viram zumbis ambulantes, o pecado faz a mesma coisa. Só que viram zumbis casa do demônio. Se dão como cavalo do diabo. Por quê? Porque pessoas que se deixam contaminar por esses pecados terríveis que Jesus disse que nós temos que ser santo, porque o Senhor é santo.
Viver em santidade, buscar a santidade a cada dia. Jesus nos ensinou o caminho de nos livrar do pecado. Assim como os médicos ensinam o caminho da pessoa se livrar da droga, Jesus nos deixou o manual de fugir do pecado. Jesus, São Paulo de Tarso, nas suas cartas aos Coríntios, aos Efésios, tantas cartas de São Paulo que nos ensina a lutar até o sangue para a salvação da nossa alma. Então, amados irmãos e irmãs, eu resolvi partilhar com vocês isso daí. Porque Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu comecei a lutar sozinha pela minha família. E hoje eu conto com a presença do meu esposo, acordando na madrugada para rezar junto comigo. Porque para Deus nada é impossível. E eu creio que logo, logo, meus filhos também vão ter prazer de acordar para rezar junto conosco. Porque nós temos que ensinar o caminho do céu, o caminho da santidade aos nossos filhos. Porque nós somos peregrinos aqui na terra. E é com muita alegria, com muita felicidade que eu digo a vocês, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tenho Deus no meu coração. E eu faço de tudo para salvar a minha família. Tudo que Deus me permite fazer para a salvação da minha família. E por isso hoje, amados irmãos e irmãs, eu quero que o Espírito Santo me capacite a fazer uma oração por você. Você, mãe de família que acorda sozinha, que ora sozinha, que reza sozinha para a salvação da sua família. E muitas vezes, assim como eu escutei, deixa de ser besta, para de estar acordando na madrugada, tu és uma pessoa doente, tu tem que descansar, tu tem que dormir. Mas eu falo para você, não desista, assim como eu não desisti. Não é uma doença que vai me afastar de Deus. Quem me separará do amor de Deus? Nem a doença, nem tribulação, nada. Nada nessa vida vai me separar do amor de Deus. Porque eu falo como o Padre Pio, e meu esposo também fala igual. Quando eu morrer, eu descanso em Cristo Jesus. Nós temos que nos doar a Cristo. Doar-se a Cristo. Então eu peço, Senhor, que o teu sangue seja derramado sobre mim, sobre meu esposo, que estamos lutando para a salvação da nossa família, e sobre cada um, Senhor, que o Senhor vai colocar aqui para assistir esse vídeo. Que o Senhor derrame uma gota do seu sangue. Envia teu Espírito Santo, Senhor, de sabedoria a essa mãe, a esse pai de família, para que sejam sábios na criação dos seus filhos. E assim como São Paulo falou, não vos conformeis com esse mundo. Eu não me conformo, Senhor, com esse mundo. Eu não me conformo com o rumo que esse mundo está dando. Peça a Deus, Senhor Jesus, a graça de não ser aprovada também essa lei do aborto. Para que o Brasil, a terra de Santa Cruz, permaneça sendo a terra de Santa Cruz. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, foi uma grande honra estar aqui para falar com vocês. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Lembrem-se, não existe pecado em ou pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. E tudo que nos aproxima de Deus é bênção. Amém? Que Deus nos abençoe.
Fiquem todos na paz do Senhor.